Oi, gente! No vídeo de hoje você vai descobrir como foi que eu cheguei aqui na Espanha, contando todos os perrengues e percalços do caminho. Você vai ficar abismado do que aconteceu, como que o nosso roteiro se mudou assim, ó, de cabeça para baixo e no final das contas deu tudo certo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai ficando por aqui, deixando seu like, deixando seu comentário. Já pega sua pipoca, seu chá, aquilo que você gosta de tomar quando você tá vendo aquele videozinho. Ou então, né, minha amiga, vamos lá, vamos lavar as vasilhas. Eu peço desculpa a vocês se vocês escutarem uns ruídos aí de gente falando, de carro passando. Esse é o terceiro cenário que eu tento montar para gravar esse vídeo. E esse foi o que ficou com a imagem melhor. Hoje tá um dia bem nublado, então foi bem difícil conseguir arrumar a iluminação e tudo mais. Enfim, espero que esteja boa a imagem para vocês, que vocês desfrutem do vídeo. Eu não sei qual é a época do canal que você tá vendo esse vídeo, mas eu quis trazer esse vídeo bem no comecinho desse canal para poder fazer, né, uma narrativa do porquê eu sou youtuber, do porquê eu quis começar a gravar vídeos. E não teria como começar essa jornada aqui sem antes esclarecer um pouquinho da minha história, né? Para que vocês pudessem entender quem sou eu. E vir para a Espanha está totalmente envolvido na minha história aqui na internet. Eu tenho 27 anos, cumpri agora faz menos de um mês, foi dia 9 de março, meu aniversário. E tenho 2 filhas e sou casada. São pontos importantes sobre mim. Vocês verão que os meus conteúdos aqui vai ter muito a ver com o meu estilo de vida, então nada mais justo do que eu trazer um pouco dessa história para vocês. Algumas observações que eu queria deixar antes de começar a entrar no conteúdo do vídeo é que esse vídeo vai ser contado com a minha visão de como eu vim parar na Espanha. Então, se eu fizer esse mesmo vídeo com esse mesmo tema com o meu marido, eu tenho certeza que vai ter pontos da história com visão diferente, porque, claro, cada um, né, entendeu de uma maneira cada coisa que aconteceu nesse nosso trajeto pra cá. Então, eu não imigrei sozinha, né? Eu migrei com o meu marido e minhas filhas. Então, vamos começar logo lá, desde o começo, desde quando a palavra Espanha entrou na minha vida, para vocês poderem entender um pouco para eu construir esse cenário. Tudo começou, gente, pelo amor de Deus, não posso esquecer, antes de começar a história, pelo amor de Deus, não se esqueça, vamos aqui, ó, me seguir, compartilhar esse vídeo depois se vocês gostarem do conteúdo, deixar o like, porque é muito importante mesmo. Se você é daquelas que gosta de história boa, limpar a casa, escutando história, tomando um cafezinho, colocar um vídeo aí pra ver, esse canal aqui é pra você, tá bom? Muito bem-vindas e vamos pro vídeo agora, deixa de enrolação. Bom, meninas, tudo começou em 2004. 2004 foi o ano em que meu pai decidiu deixar a vida que ele tinha no Brasil para trás e começar uma nova jornada na Espanha. Eu era muito pequena e os meus pais são divorciados desde que eu tenho 1 ano e 6 meses. E meu pai morava no estado do Tocantins e eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão morávamos no Goiás. Então, apesar de que eram estados diferentes, era perto. E eu tinha contato muito frequente com o meu pai, porque meu pai é caminhoneiro. Então ele sempre passava pela nossa cidade, nos visitava e tudo. E também fazia questão de nos buscar nas férias para poder passar as férias com ele. Então meu pai, por mais que ele fosse divorciado da minha mãe, ele era sim um pai presente. A gente tinha ele sempre nas nossas vidas. Ele não nos abandonou. É importante dizer isso, né? Porque a gente sabe como é a história e quantas pessoas que os pais se divorciam e não tem mais contato com o pai. No nosso caso, graças a Deus, não foi assim. Por mais que a gente não tinha ele ali no dia a dia, a gente tinha contato com ele. Enfim, então eu tenho ótimas memórias das minhas férias, passando na casa da minha avó,
porque era uma coisa, gente, maravilhosa. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de gravar tudo pra vocês como é um fim de ano na cidade da minha avó. A gente fecha a cidade e a família do meu avô é muito grande. Então, o que enche de neto, agora já temos os bisnetos, né? Os tios, os primos, é muito legal. E então as memórias são maravilhosas. E eu tinha mais isso com a família do meu pai do que com a da minha mãe, por mais que a minha mãe fosse a que estivesse ali comigo todos os dias. E quando meu pai, né, avisou para nós que ele ia mudar de país, a gente era muito pequena, minha irmã nem tanto, né? Minha irmã é mais velha que eu, 5 anos. Minha irmã entendeu. Só que pra mim era tipo assim, meu pai vai mudar de cidade. Gente, 2004 eu tinha 7 anos. Então eu não sei, não caiu a ficha do que realmente era meu pai mudar de estado. Beleza, ele deixou as coisas dele pra trás e tal, veio com a mulher que ele tava no momento pra cá e eles começaram uma nova vida aqui. Quando foi em 2006, a minha irmã mais velha decidiu vir. Então, aí foi onde eu senti realmente essa separação de alguém, né, da família muito próximo, tá indo pra longe. E aí a minha irmã veio em 2006, foi terrível, né? Chorei horrores, a gente ficou uma semana chorando, eu, minha mãe e meu irmão. A gente se olhava, não conseguia conter, a gente sofreu bastante por ela ter vindo, porque a gente nunca tinha se separado. E foi muito difícil mesmo a gente se acostumar com a ideia de que ela estava tão longe de nós. Nossa, me emociono de lembrar, gente, foi muito triste. Só quem já se separou de um irmão sabe o quanto é dolorido, o quanto é ruim você saber que por mais que a gente briga, vive igual cachorro e gato, né? Quando você sabe que aquele irmão você não vai estar ali e que você não sabe quando você vai ver ele de novo, dói muito. Então foi uma fase horrível, onde a gente se separou da minha irmã e aí ficamos minha mãe, eu e meu irmão. E... ai, não peguei nenhum lenço, gente. Não sabia que eu ia me emocionar. Corta. Peraí, já volto, vou me recompor. Já fui ali, tomei até água, gente. Voltei. Então, em 2006, a minha irmã também veio pra Espanha. E aí ficamos lá, né, eu, minha mãe e meu irmão. E a minha mãe tinha um relacionamento com o pai do meu irmão. Ele não vivia junto com a gente, mas sempre tava por ali. Porque, pra vocês ficarem... esqueci de falar isso, né? Pra vocês entenderem. Eu e a minha irmã somos filha do primeiro casamento da minha mãe. E o meu irmão mais novo é filho do segundo relacionamento da minha mãe. E éramos os 3 filhos por parte de mãe. E beleza, ficamos os 3, né? Íamos vivendo ali do jeito que era, tudo mais. Sempre tínhamos contato com a minha irmã, com o meu pai, por ligação, né? Depois a gente começou já a falar com eles pela internet, porque aí já popularizou, né? A gente conversar por Skype, MSN, Orkut, aquela época, gente, é dessa época que eu tô falando. E antes, um pouquinho antes, né, em 2004, ainda era ligação. Meu pai disse que ia num locutório pra poder ligar por ficha. Então, era bem difícil. Meu pai ligava, tipo, uma vez no mês. Então, eu tive mais contato, assim, à distância quando a minha irmã chegou. E aí, eu comecei mais a ter contato de novo com o meu pai e com a minha irmã, né? O que aconteceu? Desde que o meu pai, a minha irmã veio, ficou aquela coisa, tipo, eu fiquei, né? Então minha mãe, ela se assegurou muito de que eu não ia deixar ela. Nunca aconteceu o convite por parte do meu pai de me convidar para vir morar com eles. E minha mãe também disse que conversava sempre com ele que a Karine, ele não viesse tocar, porque eu era a caçula mais pequena e ela não queria ficar sem as 2 filhas. A Catiele já tinha ido por decisão própria
porque ela já era adolescente, então ela resolveu morar com o pai. Mas que ela diz, né, que sempre falava pro meu pai que não adiantava ele querer levar as duas, que ela não ia deixar. Eu não sei direito como é a história, eu nunca conversei com os dois assim, cara a cara pra falar sobre isso, né? Mas eu entendo que, tipo, minha mãe me preservou e não deixou eu vir. Não acho que meu pai também queria, né, levar as duas filhas, porque com certeza ia dar muito trabalho, duas filhas adolescentes, imagina, em outro país. Então, não sei como é a história. Só sei que minha irmã veio e eu fiquei. E nunca tive um convite do meu pai pra eu vir também. Minha mãe disse que foi isso, né? Que tipo, ela sempre falou que ele nem pensasse que ela não ia deixar ele levar as duas. Beleza. Então, quando foi em 2009, meu pai voltou, né? Pra quem não sabe, em 2008 a Espanha passou por uma crise muito feia. Muita gente que tinha casa, tinha carro, perdeu tudo, teve que começar do zero. Muita gente ficou com muitas dívidas, além de ter perdido tudo, pela crise que aconteceu no país, né? As pessoas ficaram sem trabalho, não conseguiram mais pagar suas hipotecas e perderam tudo. Meu pai disse que o trabalho dele ainda é tudo bem, só que aconteceu outras coisas na vida dele que eu acho que não deu certo, não foi o que ele esperava, que ele resolveu juntar aquilo que ele tinha conseguido e voltar para o Brasil. Então ele voltou para o Brasil, abriu duas empresas, né? E acabou passando logo mais para frente essas empresas pra gente da família. Meu pai tinha duas lojas de imóveis, ele abriu, né? Duas lojas de imóveis usados. E, inclusive, essas lojas estão abertas até hoje na minha cidade. Pra quem não sabe, eu sou de Anápolis. Sou de Goiás, Anápolis. Goiana do pé rachado, né? Como se diz. E tenho muito orgulho de onde eu vim. Nossa, amo minha cidade. Amo meu estado. Amo nossa cultura, nossa comida. Amo tudo. Sinto muitas saudades. Continuando. A minha irmã não quis voltar quando meu pai voltou em 2009, porque ela já tinha um namorado aqui, já tinha a vida dela, já tinha construído, né, várias coisas, e ela não queria deixar tudo para trás, e ela já tinha passado da fase dela adolescente e estava entrando na vida adulta, então ela não queria voltar para o Brasil. Então meu pai resolveu deixar o apartamento na mão dela e do namorado, né? E deixou eles já seguirem a vida deles. Eles aceitaram, quiseram ficar e tudo mais. Então minha irmã aí já começou a vida dela adulta e meu pai voltou pra trás. Tudo conversado com a minha mãe, tudo certinho, né? E eles entraram no acordo de que sim. Então ela ficasse, né? Essa era a decisão que ela queria. Meu pai voltando, a gente voltou a ter uma relação mais próxima ainda. Quando meu pai voltou, ele já não voltou pro Tocantins, ele voltou para a mesma cidade onde eu morava, que era Anápolis. Então o nosso contato se estreitou muito mais, porque eu comecei a ver ele com mais frequência e tudo mais. Então a gente começou ali uma nova história na nossa vida de pai e filha. Então foi muito bom para mim, porque eu tive um contato com ele que eu nunca tinha tido antes. E a minha irmã permaneceu na Espanha e beleza, gente. Aí fui vivendo a minha vida, né? Passei pela fase ali do ensino médio, tudo isso e tal. Vi meu pai nos fins de semana e fomos vivendo a vida. 2019 pra frente tive uma adolescência normal. Quando foi passando-se os anos, a saudade da minha irmã foi apertando, né? Aquele negócio de não ter família perto, uma hora pesa, gente, fica difícil, porque querendo ou não, as nossas origens, elas permanecem ali encravadas em nós. E esse negócio de você não ter alguém da família perto, uma hora te desestabiliza, eu acho, né? Hoje vivendo aqui, eu acho que eu consigo sentir o que ela sentia nessa época. Então ela sempre vinha com essa oferta para minha mãe, né? Falando, mãe, você tem que vir pra cá, você vai gostar muito, o estilo de vida é muito diferente, você vai conseguir
trabalhar, vai conseguir uma qualidade de vida melhor. Só que nessa época aí, todavia, eu era adolescente, então, pra mim, o que minha mãe falasse era, né? Então, eu não tinha muita opção, né? Se minha mãe quisesse vir, lógico que eu ia vir também. E então ela sempre falava, mãe, vem, vai valer muito a pena e tal. E a minha mãe sempre tinha aquela, né? Tipo, ela não podia ir se o pai do meu irmão não assinasse para autorizar que ele viesse também. Então a minha mãe tinha sempre essa pendência de que ela só ia poder vir se o meu irmão também pudesse vir. Eu não tinha problema nenhum, né? Se minha mãe falasse com meu pai que eu vim pra cá, ele assinava e pronto. Tipo, a relação com meu pai era super tranquila. Já com a minha mãe, com a relação com o pai do meu irmão, não era tão tranquila assim. E por muito tempo essa oferta era algo que tava no ar, assim, que a gente tinha uma possibilidade de vir pra cá, porque minha irmã sempre tava chamando minha mãe. Beleza, nunca aconteceu. Mas quando foi no ano de 2017, meu irmão deu uma pirada, deu uma pirada bem boa, né? Ele era adolescente nessa época e começou a se envolver com umas coisas não legais e que ele tava, tipo, meio que correndo perigo. Porque ele começou a participar daqueles negócios, gente, de torcida organizada, de times, e parece que numa dessas brigas que tiveram as torcidas, algum cara tinha pegado mania com ele porque queria pegar ele. Beleza. Então, gente, nessa época que aconteceu isso, eu tô cortando, gente, porque a história é muito grande, mas eu já tinha casado e eu já não morava mais com a minha mãe. Isso foi em 2017. Eu casei com 17 anos. Então, eu já tinha saído de casa. Outro dia eu vou gravar um vídeo contando essa parte, então, com quantos anos eu casei, como eu conheci meu marido e tudo mais, porque senão o vídeo vai ficar muito largo. Vamos focar agora história Espanha, beleza? Então tá, quando foi em 2017, meu irmão começou com essas loucuras aí, e aí então eu entrei no meio da história, porque eu tinha muito medo dessas coisas, comecei a falar com a minha mãe e com o pai do meu irmão, que isso não era brincadeira, que esse negócio de torcida organizada era realmente muito sério. Então, eu também conversei com a minha irmã, porque minha irmã sempre foi uma pessoa muito presente, então ela sempre teve ali no meio dos assuntos da família. Ela não era aquela pessoa que tipo só, oi, como você tá, tudo bem? Não. Tudo que acontecia no Brasil, ela também sabia. Tanto a respeito da saúde do meu pai, de coisas do meu pai a gente falava, e da vida da minha mãe também. Então eu e minha irmã sempre fomos muito amigas. E eu liguei pra ela, né, falei que a Tchelle tá acontecendo isso, não sei se minha mãe já te falou, mas parece que o negócio não é brincadeira. Então ela propôs do Gustavo vir pra Espanha e aí ele tentar fazer uma vida mais saudável aqui, né, estudar, escola melhor, tudo isso, mudar o ambiente, sair do meio daquelas amizades que ele tava naquele momento e tal. Quem tem irmão adolescente que gosta de um probleminha sabe como que é isso, gente. A gente sempre tá querendo tirar o menino daquilo ali pra ver se ele se centra. Sei lá, a gente faz qualquer coisa pra tentar ajudar, porque família é isso. Sejam razoáveis nos comentários, pelo amor de Deus, gente. Não vamos começar esse canal já com hater. Então, e se você tem uma história parecida também, escreve aqui pra eu poder não me sentir tão sozinha no mundo. Né? A família cheia de loucura. Eu sei que não sou única, gente. Ninguém tem uma história perfeita, zerada do nada. Todo mundo tem história pra contar. A diferença é que tem uns que contam, tem uns que não contam e tem outros que contam na internet. Então tá, beleza. Então eu fui atrás de tudo, gente. Ajudei ali do jeito que eu podia pra poder arrumar as documentações lá no Brasil para esse menino poder vir para cá. Minha irmã moveu todos os papéis daqui e eu movi de lá. Só que nesse ponto aí eu tava sossegada, tranquila. Eu tava querendo, tipo, que meu irmão fosse resolver a vida dele, né? Eu tava casada com a minha filha já pequena, a Melissa já tinha nascido e eu tava super bem. Nós estávamos trabalhando, vivendo nossa vida normal.
Tá, então em 2017 o Gustavo embarca pra Espanha. Começou a vida dele aqui, começou a estudar, tudo mais, vivendo com a minha irmã e o marido dela, que esse namorado que ela ficou, afinal, viraram, né, marido e mulher. Eles casaram, tudo certinho. Beleza. Minha mãe, a única coisa que segurava minha mãe no Brasil era meu irmão não poder ir, né? Porque se o pai dele não assinasse, então ele não ia poder nunca ir, porque ele era de menor, a não ser se fosse quando ele ficasse de maior. Só que depois que meu irmão veio, por conta de todas essas circunstâncias, minha mãe já não tinha nada que segurasse ela ali. A relação que ela tinha com o pai do meu irmão não era boa, na verdade era péssima, então pra ela foi tipo assim, minha hora é agora. Então aí começamos a arrumar todos os papéis do lado da minha mãe, para poder resolver a vida dela no Brasil, ela deixar ali tudo organizado para ela poder ir. Foi outra batalha também, gente, porque imagina, você ter que organizar uma vida inteira num país, deixar tudo ali nos conformes para não ter nenhum problema para ir para outro. E assim fizemos. Ajudei minha mãe a arrumar tudo que tinha que arrumar para ela poder ir embora. E também ficar com o meu irmão, né? Cuidar do meu irmão, porque minha irmã não tinha a obrigação de ficar cuidando do meu irmão para sempre. Então, em 2018, minha mãe embarcou para a Espanha. Beleza, ficamos então, eu, meu marido e minha filha, né, na minha nova composição de família. E nós estávamos, gente, super bem, super tranquilos. Estávamos vivendo ali do jeito que a gente podia. Nessa época, meu marido era Uber e eu já não estava trabalhando, né? Eu acho que eu tava... Não, nessa época só trabalhava meu marido e eu tava em casa, tava cuidando da bebê. Ela era bem pequenininha nessa época. E a gente tinha comprado um carro, né? E estávamos vivendo disso daí. O Sheldon trabalhava de Uber e a gente conseguia viver disso daí. Tava bem, né? Nada aquilo que diga, oh meu Deus, quanto dinheiro. Mas estávamos tranquilos. Eu lembro que um pouco antes dessa época da minha mãe ter ido embora, eu tinha feito um curso de maquiagem. Então eu tava nessa época que eu tava querendo virar blogueira. Não era virar blogueira, mas eu queria, tipo, criar conteúdo pra internet sobre maquiagem. E eu tava tentando ali, mas era muito difícil. Com a bebê pequena, as horas que ela dormia era a hora que eu podia gravar, mas se eu começasse a falar, gravar vídeo, ela acordava. Ou então, antes de eu acabar a maquiagem, ela acordava. Então era super difícil, porque era só eu e a neném em casa, né? E o Sheldon trabalhando. Enfim, não consegui fazer o que eu queria, né? A única coisa que eu consegui foi aperfeiçoar um pouquinho mais minha técnica. Cada vez que ela tava dormindo, eu ia lá e tentava fazer um delineado, fazer um esfumado diferente, treinava um foque ice, um monte de coisa. E aí, não consegui alavancar nessa carreira de maquiadora e surgiu de novo a oferta na minha vida de que a Espanha seria uma opção. A minha irmã e meu cunhado começou a oferecer pra gente, da gente vir pra Espanha. A gente não queria, né? No começo a gente não pensava que a Espanha seria uma opção boa pra nós, porque a gente estudava um pouco pela internet, sabia que a economia aqui não era assim lá essas coisas, que o custo de vida em comparação ao que se ganhava não era muito diferente do Brasil, só que a qualidade de vida era diferente, isso sim. Só que não era como os Estados Unidos, que você vai para poder juntar dinheiro. Todo mundo que mora aqui sabe que não é assim, não é. Lá nos Estados Unidos a mão de obra é muito valorizada, aqui já nem tanto. Aqui é tipo meio que igualdade para todas as classes, né? Até gente no setor de médico, bombeiro, polícia, essas profissões que no Brasil são muito valorizadas, aqui as pessoas não ganham nada demais, ganham bem razoável, né? Se comparar ao tipo de função que eles cumprem. Então,
não era uma opção para poder mudar de vida, vir para a Espanha para nós. Só que aconteceram muitas coisas no meio do decorrer dessa oferta até a gente vir para cá, que fizeram a gente tomar a atitude, né, de deixar tudo para trás e vir. Então, eu lembro que nós ficamos, antes de dizer que sim, 1 mês orando. Nós oramos muito, porque nós tínhamos muito medo, gente, muito medo de tomar uma decisão errada e fazer algo que não fosse da vontade de Deus e acabar quebrando a cara, sabe? E aí, aconteceu coisas que nos empurraram pra cá, sabe? Tipo, nós nos vimos, tipo, encurralados, tipo, não tem outra opção. São coisas que envolvem muitas pessoas, então eu não posso dar tantos detalhes, mas juntamente com a situação de tudo que ia acontecendo, nós recebemos confirmação de que a gente, sim, o lugar que a gente tinha que ir era a Espanha. A gente tinha outras opções em mente, de outros lugares que a gente queria tentar ir, só que naquele momento não tinha-se portas abertas para fazer, sabe? Então, a gente resolveu arriscar, né? Então, a gente abriu mão de tudo que a gente tinha na nossa casa, tudo que a gente tinha construído, que não era muito, gente, mas era algo, né? Para quem começou a vida do zero, a gente tinha nossas coisas, né? Tinha o lugar onde a gente morava, as coisas da bebê, nossas coisas, nossos móveis, nossas roupas, tudo de uma casa normal a gente tinha. E também tivemos que abrir mão de tudo na casa da minha mãe, porque quando a minha mãe foi embora, ela não se desfez da casa dela. A casa dela estava montada, tava tudo ali. Então, eu não podia deixar tudo ali para trás, porque só era eu que tinha ficado da família. Gente, eu não tinha nem passaporte, nunca tinha nem saído, né, desses 2 estados, que Goiás e Tocantins. Os 2 estados que eu conheci era esse. Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído daquela minha bolha ali, né? Eu tinha os 3 estados que eu conhecia: Distrito Federal, Goiás e Tocantins, nada mais. Então, tivemos que fazer todos os papéis, arrumar tudo, arrumar o título de eleitor, deixar tudo certinho, arrumar todas as vacinas, arrumar as coisas da bebê, tirar nossos passaportes, enfim, todo o que involucra mudar de país a gente fez. Enfim, a gente não tinha muito conhecimento sobre imigração. A gente só sabia aquilo que a gente tinha escutado dos nossos parentes, né? Do meu pai, da minha irmã, de gente que tinha viajado. Então a gente pensou que, tipo, tudo bem, era só uma viagem normal. Galera, quando foi 2019, lá vai a nossa labuta. Gente, foi pau, viu? Foi pau. 2019, tá lá, nós bem bonito, arrumando tudo para poder sair do país. Quando de repente eu começo a perceber que eu não tava muito certa, não. Eu não tava me sentindo muito bem. Adivinhe só com que sintomas eu estava. Se você pensou em gravidez, sintomas de gravidez, você acertou. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos lá no centro apreciando passagens, indo de companhia em companhia, ver como que estavam os pacotes, tudo mais. E eu olhei assim pro meu marido, né? E falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar com essa dúvida até o final do mês de novo, não. Não vou. Vamos passar agora ali numa clínica, porque a gente estava no centro da cidade, então lá é cheio de clínica. E vamos fazer um beta-HCG, porque eu tô achando que o negócio aqui não tem outra opção, não. Tô sentindo todos os sintomas. Gente, fomos nós lá, né? Com o coração na mão. Imagina, vendendo toda a casa, desmontando tudo. Já tava tudo ali pelas metades.
E uma gravidez não ia ser nada fácil no momento que a gente estava vivendo ali, né? A gente desmontando uma vida para poder começar do zero. E eu, tipo, não esperava mesmo. Enfim, deu positivo. Dona Alicia já estava a caminho e nós dois não tínhamos nem ideia do que a gente ia fazer agora. Gente, na hora que eu peguei o teste de gravidez ali, que deu positivo, né, eu liguei pra minha irmã e falei pra ela, ó, Catiele, sinto muito, mas não vai dar pra gente ir mais. Vamos ter que abortar o plano e o que vai acontecer agora, da agora pra frente, não nos permite. E aqui que você tá falando? Eu falei, ué, acabei de sair de um laboratório ali, fiz um teste de gravidez e deu positivo. Gente, Karine, não acredito! Como assim que você tá grávida? Falei, ué, minha filha, estou grávida. Daquele jeito que todo mundo... Daquele jeito que todo mundo faz, pois é, assim, fiquei grávida. Gente, mudou, assim, na hora minha cabeça, eu comecei a pensar já em, tipo, não, vamos ficar quieto, vamos arrumar um emprego, vamos começar de novo ali, ó, montar enxoval, cuidar da minha saúde e esquece o negócio de ir pra Espanha. Isso às vezes é até um sinal da gente não ter que ir, né? Por mais que a gente já tivesse recebido sinais de Deus de que sim, a gente estava fazendo o que era certo. Então, eu tava agora grávida, né? E com uma bebê pequena, porque a Melissa e a Alice têm 2 anos de diferença. Então, a Melissa tinha ali seus 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses? Não. 1 ano e 4 meses. Quando eu descobri que tava grávida. Eu sou horrível com contas, gente. Mas ela tava pequenininha, tava bem pequenininha. Então eu falei, tipo, como que nós vamos pra... Porque, claro, a gente ia sair lá do Brasil e ia vir pra morar na casa da minha irmã até a gente conseguir alguma coisa. E como é que a gente agora ia ser 8 pessoas numa casa? Porque, imagina, já tava lá ela, minha mãe, né, meu irmão, e aí ia chegar eu, meu marido, minha filha e outra que ia nascer. Então ela foi e falou, Karine, peraí, calma, vamos pensar. Falei, vamos pensar não vou, tô grávida, isso não, como assim? Não tem como a gente vai ter uma criança nessas condições? Então, a gente passou um dia assim todo pensando e quando foi de noite a gente conversou por telefone, né? E aí ela falou, não, Karine, não vamos mudar os planos, né? Vamos ficar do jeito que tava e afinal das contas vai ser até melhor para vocês, porque se a bebê nasce aqui, vocês vão conseguir documentação muito mais fácil, porque ela sendo espanhola, já os pais ganham por nascimento do bebê espanhol, né? Já ganham a nacionalidade também. E aí eu falei, gente, mas não deixa de ser uma loucura que a tia tal, não sei o quê. Enfim, decidimos que íamos continuar com o plano e íamos. Gente, beleza. Quando foi então, né, fevereiro de 2019, nós embarcamos. Não, primeiro a gente foi... Acho que foi a primeira vez que a gente embarcou foi em janeiro de 2019. Nós tínhamos passado fim de ano 2018, né? Tínhamos despedido toda a nossa família e aí a gente veio no começo de 2019. Beleza. Quando chegamos, né? Fizemos Goiânia, São Paulo, Barcelona. Gente, quando a gente chega em Barcelona, vocês não têm noção. Começou, tipo, eu não tinha até, eu juro, até esse exato momento, eu não tinha me dado nenhuma preocupação. Tipo, sabe o que você fica tranquilo? Você só tava indo viajar? A minha cabeça tava assim. Tá, tipo, nós estávamos indo viajar
e tudo bem, tudo certo. Só que eu lembro da sensação, quando chegou no aeroporto, eu comecei a pensar várias coisas. Falei, tipo assim, será que nossos papéis, nossas coisas tá tudo certo? Será que não tá faltando nada? Porque aí, na hora que eu escutei, né, o aviso que eles emitem pelos alto-falantes, falando que a gente tinha que passar pela fila da imigração, na hora que eu escutei isso, eu falei, me deu aquela preocupação, falei, será que tá tudo certinho? E aí eu comecei a ficar nervosa. E aí meu marido falou, não, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, quando a gente chegou nossa vez de passar pra fila da imigração, eu lembro que o cara olhou pra gente assim, tipo, de cima e embaixo, sabe? E aí eu fiquei tipo assim, nossa, estranho, me senti estranha. E aí ele foi, olhou nossos papéis, pediu algumas coisas lá, gente, eu nem me lembro muito, porque ficou um negócio meio bloqueado na minha cabeça. Eu sei que ele pediu alguns papéis, e aí algumas coisas que ele falou a gente não tinha. E aí ele falou assim, espera aqui um momento. Na hora que ele falou assim, espera aqui um momento, eu e meu marido se olhou e falou, ixi, Maria, isso não tá certo não. Gente, quando ele voltou, ele falou assim, ó, vocês têm que me acompanhar e esperar nessa salinha aqui. E aí eu fui e comecei a desmanchar por dentro. Falei, ixi, esse trem aqui eu nunca escutei falar. Nunca escutei falar de ninguém tendo que esperar em lugar nenhum. Falei, isso aqui não é normal, amor. Alguma coisa tá errada. Ai, gente, já comecei a ficar ali, ó, com um monte de coisa na minha cabeça. Eu comecei a ficar preocupada, muito preocupada. E aí eu falei, a gente não tá fazendo as coisas certo. Porque, claro, a gente sabia, né, que não tava entrando da maneira legal, tudo certinho. Só que todo mundo que a gente tinha conhecido tinha feito assim. Então a gente pensou que era algo muito corriqueiro, muito normal, que não tinha nenhum problema. A gente tava indo como turista, né? Só que o nosso turismo não era só turismo de passear na cidade. A gente ia visitar um familiar. E aí eu acho que quando a gente falou que ia visitar um familiar, pesou. Porque eles, agora morando aqui, vivendo aqui, eu entendo como eles vê quando alguém vai visitar a família. Já pensa que vai ficar, essas pessoas vão ficar. Realmente iríamos ficar. Só que pra nós era algo que, tipo, dava igual pra eles, não passava nada. Você podia entrar, visitar sua família, depois se você quisesse arrumar seus papéis, você podia ficar. Não era nada assim que é, nossa, fora da lei. Não, porque eles abrem essa possibilidade. O país está aberto, você não precisa de visto para poder entrar no país. Então a gente não estava fazendo nada contra a lei. O que nos faltava eram papéis para demonstrar que estava tudo bem o nosso tempo de estadia aqui. Beleza, gente, depois que entrou para essa salinha, nesse momento ali eu já acabei com a minha esperança, né? Comecei a sentir que ia dar tudo errado. Porque você sente o clima dessa salinha, o clima das pessoas. As pessoas estão tensas também, sabe? Tá, tipo, todo mundo, assim, muito na defensiva. Então, eu comecei já, tipo, a aguentar pra não chorar. Porque eu não queria demonstrar que tinha alguma coisa errada, né? Então, eu queria, tipo, aparentar que eu tava tranquila, que tava tudo normal. E meu marido ficava, calma, calma, ainda tá tudo certo, vai dar certo, fica tranquila. E aí, quando eu olhava pra minha nenê, né, pequenininha, ali nessa situação, né, que a gente tinha acabado de passar por um voo enorme, né, a gente estava super cansado e eu achei que eu ia chegar no aeroporto e ia ver minha família. De repente, eu me vejo, né, com a minha família ali dentro de uma salinha e sem saber o que ia acontecer. Só sabia que as coisas parece que ia muito mal. Aí, gente, começamos a escutar uns comentários a respeito de nós. A gente não entendia muito bem o castelhano, mas a gente conseguia pegar algumas palavras. E um dos comentários foi: essa família tá levando 7 maletas. E na hora que ele falou isso, eu comecei a subentender todas as coisas, né? Que tipo, que a nossa história, né? De visitar, não colava. E aí, quando eles iam falando as coisas, eu já ia começando a pensar nas respostas na minha cabeça para quando eles fossem me perguntar, né? Gente, realmente, era muita mala. Só que, tipo, não pra nossa ideia,
era normal, porque a gente estava indo mudando de país. Então 7 malas para nós ainda era pouco, porque a gente estava abrindo mão de toda a nossa vida, de toda a nossa casa. Então eu tinha 7 malas e aquilo ali, tudo que eu tinha estava ali dentro. E a maioria das coisas, inclusive, não eram só coisas para nós, muitas coisas eram presentes e coisas que a gente tinha recebido de encomenda da família, coisas da minha mãe, da minha irmã, que o que tinha nem era nosso. Então eu comecei a falar pro Sheldon, falei, Sheldon, vamos começar aqui a combinar uma história, porque eles vão trazer a gente pra salinha e vai fazer igual os policiais fazem, levam um pra um lado, o outro pro outro, e vai começar a ver se as histórias chocam. Gente, que terror. Enfim, passamos uma noite no aeroporto. Foi a nossa primeira noite em Barcelona e a gente estava, gente, preso pela Polícia Federal para ser investigado nossa história e o porquê a gente ia entrar no país. Então, foi uma noite horrível. Foi a primeira vez na vida que eu comi bocadilho. Quem mora aqui e quem conhece, né, a Espanha sabe do que eu tô falando. É um pão com recheio dentro e outra parte do pão, um sanduíche. Só que o nome aqui é bocadilho, untado com tomate e azeite. Ai, gente, que terror. Foi literalmente comer o pão que o diabo amassou. Enfim, afinal das contas, não podemos entrar no país por falta de papel, né? Antes deles disserem que não, nós não íamos poder entrar, eles deram o direito da gente falar, né? Eu não sei bem o que era, mas era como se fosse o juiz que fosse decidir ali se a gente entrava ou não. E nos deu direito a um tradutor angolano que ele veio para traduzir o que eles estavam falando para nós e o que nós falávamos para eles. Gente, eu lembro que eu passei, tinha como tipo umas 3 salas assim, e eu passei nesse corredor e eu escutei uma das policiais falando assim: é por isso que a Espanha está cheia de prostitutas. Quando ela falou isso, os meus olhos se abriram para algo que eu nunca tinha imaginado, pensado na minha vida, gente, que eu tipo, sabe quando você vive tão ali no seu meio ambiente, na sua vida ali, na sua cidade, que você nunca pensou nos problemas que existem, a quantidade de coisa que tá acontecendo. A gente sabe, lógico, mas não é algo que você fica pensando, nem achando que vai acontecer algum dia. Gente, a mulher simplesmente estava dizendo que todas as pessoas que estavam passando pelaquela fila naquele dia tentando emigrar e que estavam com histórias que não coincidiam, que todas aquelas pessoas, na verdade, eram prostitutas que estavam vindo do Brasil para poder se prostituir na Espanha. E na hora, eu fiquei tão ofendida, gente, tão ofendida, porque eu estava com a minha filha, com o meu marido, com todos os nossos papéis legais, né, com os nossos antecedentes criminais, tudo, as coisas tudo bem, não tinha nada fora do normal, e a mulher tá falando assim. Então, logo depois, eu vim entender o que era isso. Isso nada mais era do que essa mulher sendo xenofóbica, né? Tratando as latinas todas como prostitutas, como se nós não pudéssemos ser mulheres direitas de família e que vivemos nossa vida como é normal na sociedade. Eu não sei como é você que tá me assistindo, você que tá me escutando, mas gente, tive uns problemas aqui com a memória do celular, se tiver diferente um pouco a iluminação, porque não consegui colocar do jeitinho que tava, mas vamos lá, vamos tentar acabar esse vídeo hoje ainda, né? Enfim, gente, eles deram essa opção da gente conversar com o tradutor lá do nosso lado, né, pra gente tentar se comunicar, tentar nos justificar de alguma maneira, mas na verdade tudo aquilo ali era só pra avisar mesmo pra nós que a gente não ia entrar no país. Então a gente não foi deportado, né, porque deportação configura uma situação diferente.
mas o nosso passaporte foi marcado como impedidos de entrar. Gente, foi horrível, imagina, eu ainda tava grávida, né, passando por tudo isso, e nossa cabeça era tipo, a gente não tinha pensado nessa possibilidade. Parece, hoje em dia, nossa cabeça, assim, ser muito inocente, né, da nossa parte pensar assim, só que, tipo, nós não tínhamos por que também duvidar, porque nunca tinha acontecido com nenhum familiar meu, e foram muitos que vieram, né? Eu não contei a parte dos meus tios que também vieram, com meus primos e tudo mais. Então, tipo, nunca tinha acontecido com ninguém de perto no nosso círculo de convivência. Então, para nós foi uma surpresa, né? A gente ficou muito triste, muito decepcionado. A mesma equipe de bordo que nos trouxe foi a mesma que a gente voltou. Então, imagina, aquela depressão no voo, né, gente? Horrível. Foi horrível, horrível, horrível. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo contando os detalhes de como funciona tudo isso, né? Tem um policial que vai dentro do voo, vigiando as pessoas que foram impedidas de entrar no país até voltar. No aeroporto do Brasil também é outra tramitação, né? Então, eles levam a gente de volta só até São Paulo. O voo que a gente fez de Goiânia para São Paulo, ele não tem ressarcimento. São vários pontozinhos. Enfim, dentro do mesmo voo que a gente estava voltando, a gente já resolveu nossa vida ali, conversando pelo telefone, o que a gente ia fazer. Nós decidimos que não ia voltar já mais para nossa cidade e que a gente ia tentar entrar de novo de outra maneira, né? Então, a minha mãe disse que estava no sofá lá, triste, tinha acabado de receber a notícia de que a gente não ia poder entrar. E ela disse que sentou e orou. E ela disse que na hora que ela sentou no sofá e orou, ela escutou uma voz dizendo para ela: fala para eles virem por Portugal. E aí, gente, ela disse que escutou essa voz e foi como se tivesse acendido uma luz no meio da escuridão, da tristeza ali, todo mundo triste. Aí o meu marido, né, tem uma irmã, tinha na época uma irmã que vivia em Portugal. A gente falou, então vamos conversar com ela, vamos tentar arrumar os documentos tudo certinho para vir por Portugal. Dizem que a imigração lá, ela é mais branda, né, porque você tá conversando com gente que fala a sua língua, tudo mais. O Brasil e o Portugal têm acordos, então a gente não tinha nem pensado. Gente, a gente tem família que mora nos Estados Unidos, tem família que mora em Portugal, tem família que mora na Espanha, família que mora na Suíça. Então a gente tem família espalhada pelo mundo todo, mas a gente não tava pensando que por portas de entrar no país mais fácil, porque a gente nunca pensou realmente em migrar, não era uma coisa que nós estávamos, tipo, louco por emigrar. Nós viemos porque era uma porta que estava aberta e coincidiu no momento de ser a calhar bem para nós, e aí viemos. Então, foi coisas que foram, assim, acontecendo por consequência, sabe? Então, a gente conversou com a minha cunhada, que mora em Portugal, morava em Portugal na época, e falamos pra ela da situação, o que tinha acontecido. Ela falou, então, vocês ficam tranquilos que eu vou, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, ela arrumou o papel pra nós tudo certinho, como se ela estivesse nos convidando para visitar o país, para conversar direitinho com o consulado, tudo mais, tudo certinho, para não ter problema, né? Na hora ali da imigração de novo. O que fizemos? O voo parou em São Paulo. Nós já não voltamos para nossa cidade, mas nós ficamos hospedados na casa de um primo meu em São Paulo. Devemos muito, muito, muito a eles por isso, né? Por eles ter nos recebido, né? Sem aviso prévio, né? Foi tipo, de um dia para o outro, falar, olha, aconteceu isso, 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 os meninos estão voltando, vocês podem receber eles. E aí eles nos receberam com todo carinho e a gente ficou na casa deles uma semana. Então lá em São Paulo a gente começou a arrumar tudo, gente. Aí nós fizemos tudo que tinha que ser feito, começamos a pesquisar para ver o que era que um imigrante tinha que ter quando ia para outro país, porque a gente até esse momento não tinha visto um vídeo sobre imigração. Vocês têm noção?
Hoje eu acho absurdo, né? Do como a gente era desantenado. Mas acontece. E nós começamos a pesquisar tudo, nos munimos de todos os lados para poder não acontecer de novo, da gente não poder entrar no país. E aí fomos tentar tudo de novo, só que agora, ao invés de ter vindo direto para a Espanha, nós íamos entrar por Portugal. Ficamos lá uma semana entre comprar passagem e arrumar tudo. E aí, gente, a história das 7 maletas ficou na cabeça, né? Nos desfizemos de todas as malas e ficamos somente com 2, né? Então, a gente, dessa segunda vez, estávamos com as roupas e nada mais. Deixamos tudo lá na casa do meu primo. Coitado, teve que se desfazer de um bocado de tranqueira, né? E meu pai foi lá em São Paulo, né? Meu pai como é caminhoneiro, eu ainda pude despedir do meu pai lá em São Paulo. Até esse momento a gente não tinha contado pra ninguém da família o que era que a gente ia fazer, né? A gente preferiu ficar calado, tentar fazer as coisas com calma, do jeito que fosse, porque a gente também estava muito envergonhado, muito triste, frustrado por tudo que tinha acontecido. Então a gente preferiu nos resguardar, né? Muita gente da família, eu creio que ficou até chateado com a gente. Só que foi uma coisa nossa, gente. A gente tem que respeitar, né, a decisão das pessoas. Às vezes é o que ela consegue fazer no momento ali e é o que ela acha melhor pra ela. Então, tipo, não tem nada a ver com você, né? Não tem nada a ver com um problema que a pessoa tem com você diretamente. Simplesmente a pessoa não quer dividir a tristeza dela naquele momento, por mais que ela esteja triste, né? Por mais que ela esteja passando por muitas coisas, às vezes a pessoa não quer contar, não quer, simplesmente não quer. Então a gente não dividiu com ninguém, fizemos essa semana resolver todas essas coisas calados e viemos. Agora viemos por Portugal, com tudo certinho, passamos pela imigração, não fizemos outro passaporte, com o mesmo passaporte que estava lá com o carimbo de Barcelona, nós viemos por Portugal. Então já levantou o alerta ali, quando a gente chegou, né, eles falaram, o que aconteceu? Vocês tem uma semana, gente, uma semana, certinho. Uma semana que vocês foram pra Espanha e não puderam entrar. Aconteceu? Nós explicamos, falamos que nós íamos encontrar com a minha irmã lá, eles falaram que faltavam papéis, mas que a gente já tinha separado essa época do ano para poder vir, nós tínhamos organizado tudo e que a gente estava tentando entrar agora então para Portugal, já que a Espanha nos estava impedindo, né? Só que, tipo, gente, nós não tínhamos nada errado. Nós fizemos tudo certinho, desde o plano de saúde, a carta convite que a minha cunhada enviou, tava tudo certinho. O que eles fizeram? Eles ligaram para minha cunhada pro lado de fora ela tava no lado de fora no hall, né, de espera do aeroporto, para perguntar para ela se nós não estávamos vindo para viver em Portugal. E a verdade é que ela não mentiu, né? Nós não estávamos. E então ela falou que não, que tinha vindo visitar e tudo mais. E nesse dia a gente já tinha até anotado os pontos turísticos que a gente ia visitar. Tava tudo certinho, porque eles perguntaram, vocês vão vir visitar? Vamos vir visitar quem? Né? Falei, além de visitar os pontos turísticos, trouxemos nossa filha para conhecer a minha cunhada, que realmente não conhecia. Minha irmã ia vir encontrar a gente para conhecer também minha filha, que ela não conhecia. E aí foi, gente. Esse voo que a gente fez foi São Paulo, Marrocos, Portugal. Nós passamos uma noite em Casablanca. E fizemos um transbordo lá. Depois também posso fazer vídeo falando de como foi isso, que foi uma situação assim também um pouco esquisita, né? A gente ficou depois pensando como que aeroportos são perigosos, né? Se vocês assistem o canal da Dani Bugioni, vocês sabem do que eu tô falando. Então, depois que aconteceu tudo, você para pra processar e você fala, ufa, caraca, tipo, que perigoso é viajar. Sério, gente, sério, umas coisinhas assim que depois eu fiquei tipo, nossa, não faria mais esse tipo de transbordo. Enfim, gente,
entramos em Portugal, chegamos lá, conseguimos passar e tal, aquela felicidade de ter conseguido, né? Grato a Deus, grato por tudo, por todo mundo que nos ajudou, por todo mundo que esteve no meio do trajeto ali ajudando de alguma maneira. E foi aí onde começou toda a nossa vida aqui na Espanha, que aí já é papo para outros vídeos, né? Mas foi assim que a gente entrou. Na primeira vez a gente não conseguiu, da segunda vez que a gente já fez as coisas mais certinhas, né, da maneira correta, conseguimos entrar. Sobre a gravidez, a minha gravidez não era aparente, né, minha barriga ainda não tinha crescido, então sobre isso não teve nenhum problema. A imigração nem sabia que eu tava grávida, né, só sabia da Melissa, pequenininha que tava ali conosco. E isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo das minhas primeiras impressões de Europa, como foi pisar a primeira vez em um país desconhecido que eu não tinha nem ideia, né? Eu nem esperava conhecer Portugal, tipo, conhecemos por consequência de tantas coisas que foram acontecendo. Qual foi a minha primeira impressão ao chegar na Espanha, né? Ao chegar em Barcelona. As coisas sobre a cidade e tudo mais. Gente, ainda tem história, mas tem tanta história que, sério, eu vou mexer o canal aqui de videozinho, fora a pandemia, né, que passamos. Então, tipo, tem história demais pra contar. Eu vou ficando por aqui, porque eu sei que esse vídeo já ficou longo. Espero que vocês tenham gostado. Sei que vai ficar muitas dúvidas, muitos questionamentos. Só que eu fiz esse vídeo, gente, só com datas. Tipo assim, a única coisa que eu anotei no post-it aqui, ó, foram as datas de que cada pessoa veio pra cá, né? Do pessoal da minha família, né? Meu pai, minha irmã, depois meu irmão, minha mãe, e aí vínhamos nós. Então, só anotei as datas. Então, eu não fiz um script para poder responder todas as perguntas que podiam surgir. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários aquilo que vocês querem saber, coisas que ficou solta, que vocês não entenderam. Eu posso ir gravando vídeos ao longo do tempo, né, para esclarecer as dúvidas de vocês. Posso fazer um vídeo também só respondendo perguntas, tá bom? Muito obrigada se você ficou até aqui, tá? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Se você estiver vendo esse vídeo porque você quer se inspirar para poder imigrar, se você tá com isso aí no seu coração, a primeira coisa que eu tenho para te dizer entrega nas mãos de Deus tudo antes, porque se for da vontade dele, por mais que seja difícil, você vai conseguir. E essa dificuldade toda que a gente passou para chegar até aqui, se ela não tivesse existido, eu tenho certeza que a gente já teria desistido e voltado para trás. Mas por conta da dificuldade que foi para a gente estar onde a gente está, a gente não jogou fora. Então, às vezes Deus permite coisas acontecerem, não é para te destruir, não é para você ficar triste, não é para poder você sofrer, mas é para você mais para frente dar valor naquilo que você conquistou. Nada que é de graça é bom, gente. Nada que é de graça é bom. Não dura, não dura. Agora, aquilo que custa, no final das contas, tem um grande valor. A gente tem aprendido isso na nossa trajetória aqui, na nossa vida aqui. Então, a imigração, ela te rasga, né? Só que depois, quando você se cura com cicatrizes, raízes muito mais fortes. Isso é inegável, tipo, é real. Foi isso que aconteceu conosco, tem acontecido até hoje. Então tá bom. Um beijo, fica com Deus, até a próxima e tchau!